antes de desistir. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 62 e hoje esta mensagem vai se basear neste Salmo, apesar de nós irmos para outras passagens, mas é no Salmo 62 que nós vamos basear esta mensagem. Salmo 62 e versículo 1. Eu vou ler para ali. Diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Amém? Quem aqui já passou por uma tribulação? Um momento difícil na vida, um momento estressante, uma traição. Todos nós, verdade? Então todos nós já passámos por esses momentos. Todos nós já passámos por momentos em que tudo o que nos apetece é desistir. Desistir da vida, desistir de todas as coisas, de até nos afastarmos de tudo e de todos. Mas este Salmo, o Salmo 62, convida-nos, diga comigo, a fazer uma pausa profunda. Amém? Se o irmão, nós vamos esquadrinhar este Salmo, mas se o irmão lá em casa, o irmão lá em casa pegue na sua palavra, pegue no seu livro de instruções maravilhoso, a Bíblia, e esquadrinhe você mesmo, este Salmo é maravilhoso, amém? Então, este Salmo 62, ele convida-nos a uma pausa profunda, uma pausa que não é apenas um descanso. Quando nós falamos em pausa, pensamos que vamos sentar e descansar, não é? Mas este Salmo leva-nos a uma pausa profunda, mas não é apenas um descanso, mas uma, diga comigo, entrega. Vamos dizer de novo, entrega. Amém? Não é apenas uma pausa profunda, mas é uma entrega. Duas vezes, e vamos ler o versículo, já lemos o 1, vamos ler o versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Vimos que no versículo 1 diz que dele vem a minha salvação. Vemos aqui em dois versículos, versículo 1 e versículo 5, que duas vezes o salmista diz que iria esperar em silêncio. O texto não revela o contexto real de Davi quando compôs esta oração, mas nós sabemos que na sua vida, na vida de Davi, ele passou por muitos momentos estressantes. Qual de nós poderá dizer que nunca passou por esses momentos? Todos já passámos por momentos estressantes na vida. Várias perseguições também. Davi teve esses momentos, várias perseguições, não só com Saul, mas com os seus inimigos ao seu redor e até com o seu filho. Quantos de nós já não passámos por momentos difíceis com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com até a nossa família, verdade? Quantos de nós já não passámos por momentos em que nos apeteceu baixar os braços e dizer acabou, não quero saber de mais nada? Que silêncio! Davi, mesmo rodeado de pressões, traições, incertezas, ele encontrou forças. Não encontrou forças naquilo que era visível, nas tribulações, nas pressões, naqueles momentos de perseguição estressantes. Ele não encontrou forças naquilo que ele podia ver ou controlar, mas ele encontrou força num silêncio cheio de confiança. Por isso ele diz que somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio, espera silenciosa. Amém? Ele escolheu esperar. Não era uma espera passiva, mas uma espera que descansa no caráter de Deus. Uma espera que descansa no amor de Deus. Uma espera que descansa na alegria do Todo-Poderoso. Uma espera que descansa na paz, ainda que tudo esteja caos. É ou não é, irmãos? Este é o caráter de Deus. Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é paciência. Então, Davi ele escolheu esperar, descansar no caráter de Deus. Assim somos nós quando passamos por tribulações. Decidimos esperar, decidimos confiar no caráter e esperar, descansar no caráter de Deus. Amém? Vamos ver Salmo 40 e versículo 1.
Salmo 40, e versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há muitos anos atrás, quando eu estava a meditar nesta lição, lembrei-me de um cântico que a pastora Ana, creio, fizeram. Esperei com paciência. Os tons não é comigo, mas eu vou cantá-lo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Então, nós podemos ver aqui que nós podemos esperar no Senhor. Aliás, nós devemos esperar nele. Porquê? Porque no tempo certo, Ele vai levantar-nos. Diga à pessoa que está ao seu lado: no tempo certo, Deus vai levantar-te, restaurar-te e transformar o que parecia perdido na tua vida. Amém? Então é no tempo de Deus que Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai nos levantar, Ele vai nos restaurar e vai transformar aquilo que parecia aos nossos olhos, diante do nosso controle, que parecia perdido. Então o que fazer quando só queremos desistir? Ponto número 1, quando a alma está cansada. Já uma vez a sua alma esteve cansada? Não me responda. Vemos no versículo 5, e nós já lemos, diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Vimos há pouco que Davi, ele enfrentava adversários, ele enfrentava traições, ele sabia perfeitamente o que era a dor. Vamos ver o versículo 3 e o versículo 4. Agora um bocadinho mais para trás, isso. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Então aqui nós podemos ver aquele desabafo tão grande de Davi, que ele sabia perfeitamente o que era passar pela dor. Mas a escolha de Davi não foi o desespero. Diga comigo, a escolha de Davi não foi desesperar-se. Amém? Foi a esperança silenciosa. Vimos lá no início, no versículo 1, no versículo 5, que a alma de Davi, ele decidiu que a sua alma iria esperar silenciosamente. Vimos também que não é um silêncio, uma espera, um descanso passivo. Verdade? Então, existem lutas externas e conflitos internos que geram desânimo. Creio que todos nós já passámos por isto. Lutas externas e conflitos internos. Às vezes nós não transparece nós termos as lutas externas, mas cá dentro, no campo de batalha, irmãos, não é fácil. Verdade? Sou só eu. Os momentos de cansaço muitas vezes geram vontade de desistir. Por isso somos convidados a fazer uma pausa, a respirar e a buscar o refúgio de Deus. Isto, na minha linguagem, chama-se processo. Esperar em Deus não é passividade. Diga comigo, esperar em Deus não é estar passivo, mas é um ato de confiança de que tudo pode passar e que o eterno pode mudar tudo. Há pouco cantávamos, Yahweh, és Deus do impossível. Amém? Então, quando nós confiamos no eterno Deus, quando nós confiamos no Yahweh, nós temos a certeza, sabemos que as circunstâncias negativas que vêm à nossa vida, Ele vai transformar tudo isso. Amém? Se você pode estar cansado, reconheça isso na sua vida. Por vezes é isso que acontece na nossa vida. Pensamos que os nossos sonhos parece que estão distantes. As promessas que Deus falou acerca de nós parece que estão longínquas, estão lá bem longe de nós. Às vezes é só mesmo porque estamos cansados. E precisamos de reconhecer a nossa condição.
Precisamos de reconhecer que estamos cansados. E uma pessoa que está cansada precisa de quê? De descansar. Não só sentada a descansar, num sofá, numa poltrona, esticar as pernas, mas precisa descansar essencialmente na presença de Deus. Amém? Antes de desistir, lembre-se, Deus ainda está no controle da sua vida. Se cada um de nós, irmãos, se cada um de nós permitir que o Espírito Santo dirija, controle a nossa vida, nos guie cada passo que nós damos, se nós permitimos isso, ainda que estejamos cansados, ainda que olhemos para as promessas, ainda que olhemos para os sonhos que temos e que pareçam longínquos, entregue totalmente todas as cargas que pensa que são suas, mas não são suas. Entrega. Sabe porquê? Porque lá em Mateus 11, 28, Jesus faz-nos a cada um de nós um convite. Vinde. Diz a palavra, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Jesus faz um convite a cada um de nós, que possamos ir a Ele. Amém? Que possamos ir a Ele e descansar nele, confiar nele. Sabe, quando nós confiamos em Deus, nós temos tudo. A palavra de Deus diz que Ele supre as nossas necessidades. Não supre só, ou melhor, não supre o que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Talvez o que nós achamos que precisamos não são as necessidades que Deus vai suprir. No entanto, Ele faz-nos um convite hoje. Vem a mim. Se estás cansado, se estás cansada, estás sobrecarregado, se estás sobrecarregada, vem a mim e eu te alivio a carga. Amém? Ele está a falar consigo e está a falar comigo, falou comigo durante esta lição e foi muito bom poder estudá-la. Se Deus está a falar consigo hoje, irmão, volte-se para a presença de Deus. Agora, diga comigo, o tempo é agora. Amém? Antes de desistir, descanse no Senhor. Ponto número 2, busque forças em Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado, busca forças em Deus. Vamos ver o verso 2, Salmo 62, 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Amém? Só Ele é a minha rocha. Alguém pode dizer isto? Só Jesus é a minha rocha. Só dele vem a minha salvação. E sabe, irmão, salvação não é só nós virmos à igreja e dizermos eu sou salvo, eu venho à igreja e se eu morrer vou para o céu. Não, salvação é muito mais do que isso. Salvação é nós desfrutarmos da vida nesta vida. Desfrutarmos da vida eterna aqui, hoje e agora. O tempo é agora. Amém? No verso 6 também diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Amém? Nós podemos ver aqui que estes dois versículos, eles são muito parecidos, mas que se complementam. Então, Jesus, Ele não é só a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio. E mesmo que as circunstâncias venham à nossa vida, nós não seremos abalados. Amém? Diga comigo, mesmo que as circunstâncias venham à minha vida, eu não sou abalado, porque o Deus dos deuses é minha rocha, dele vem a minha salvação. Amém? Davi declara uma frase como se fosse o coro do cântico. Vemos estes dois versículos, são muito equiparados um ao outro, e ele repete esta afirmação de que Deus não é instável com as circunstâncias. Ele não muda, ainda que as circunstâncias cheguem à nossa vida, Ele não muda.
Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele será sempre Deus. Ele é soberano. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele não muda, irmãos. Mesmo que as circunstâncias batam à nossa porta, mesmo que a enfermidade toque na nossa vida, Ele continua a ser o mesmo. Ele continua a ser aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma e que dá vida. Amém? Ele é a rocha inabalável e o amparo das nossas vidas, quando tudo parece escorregar nas nossas mãos. Quando nós temos algo seguro na nossa mão e de repente nós parece que temos azeite, óleo e que tudo escorrega, Ele é o nosso amparo. Ele é o nosso refúgio. É para Ele que nós temos que correr apressadamente. Amém? Se você está a sentir-se fraco e pressionado por todos os lados, busque forças no poder de Deus, que é inesgotável. Vamos ver só Josué, capítulo 1, e versículo 8 e 9. Diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor teu Deus é contigo onde quer que tu fores, onde quer que tu estejas, onde quer que o irmão esteja, Deus está consigo. Amém? Quantos filhos de Deus estão aqui comigo? Então Deus está consigo. Onde quer que vá, Deus está consigo. Com ou sem circunstâncias, irmão, Deus permanece consigo. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ainda que tudo pareça escorregar das nossas mãos, Ele diz: tem bom ânimo. Amém? Ele volta a dizer: não te mandei eu, tem bom ânimo. Esforça-te. Sabe, quando um atleta ele vai correr uma maratona, é assim, correr 10 km já é mau, então correr uma maratona é muito pesado para quem não faz nada, não é? Mas 21 km, acho eu, pronto, é muito. Quando um atleta vai correr e não está assim tão preparado, chega ali ao, 10º quilómetro e para. Porquê? Porque está cansado. Mas ele não quer desistir, mas está cansado, então para e bebe água para refrescar-se. Então eu quero convidá-lo a parar, a repousar e a beber da água do Espírito. Amém? Beba dessa água na sua presença, porque Ele tem vida para si. Amém? Vamos ver Isaías 41:10. Isaías 41:10. Mais um alerta para nós. Diga comigo: não temas, porque eu sou contigo. Amém? Diz a palavra de Deus, Deus diz para cada um de nós hoje: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Creio que pais e mães já tiveram pelo menos esta expressão: eu tenho filhos para sustentar. Quem já teve essa expressão? Quem é pai, quem é mãe, não é? Tenho filhos para sustentar. Então nós vemos aqui que Ele é quem nos sustenta, irmãos. Se nós como pais e mães queremos sustentar os nossos filhos com tudo, não é? Com alimentação, com roupa, com tudo o que é necessário para que eles tenham uma vida próspera, não é? Então muito mais Deus tem para nós. Um sustento inabalável, um sustento que é rocha inabalável. Amém? Eu quero esse sustento. Então vemos que Jesus diz para nós hoje: não temas. E Jesus não te abandona, jamais Jesus nos abandona. Amém? Com a ajuda de Deus nós podemos superar todas as nossas dificuldades, todas as dificuldades que vêm até à nossa vida. Lá em Filipenses 4:13 diz exatamente que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diga comigo: eu posso todas as coisas porque é Cristo que me fortalece. Não é uma força de ginásio, irmãos. Não é uma força de levantamento de pesos. É Cristo que nos fortalece. Nós não sabemos como Ele faz, mas Ele nos fortalece. Amém?
Continua a fazer o que é certo e no tempo certo terá resultados. Vamos ver só Gálatas 6, 7 a 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Diga à pessoa que está ao seu lado, não desfaleças. Agora diga à outra, não desfaleças. Sabe porquê, irmãos? Porque a seu tempo nós temos recompensa. A seu tempo Deus nos levanta. A seu tempo Deus nos restaura. Não só o nosso corpo, mas também a nossa alma, as nossas emoções, o nosso espírito. Ele nos restaura. Amém? Mesmo que precise regar as suas sementes em lágrimas. Vemos lá no Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Se está a orar para um familiar e aquilo que o irmão vê não é de acordo com a sua oração, continue. Andando e chorando, quando regressar, vem alegre e com os seus molhos. Amém? É ou não é, irmãos? Quando nós regressarmos, se nós vamos andando, ainda que nos custe, mas Deus diz, caminhaste uma milha, agora caminha mais outra, então vamos andando, ainda que chorando, semeando, ainda que chorando, mas no seu tempo, quando regressarmos, já trazemos os molhos da nossa sementeira. Amém? Antes de desistir, renove as suas forças em Deus. Ponto número 3, derrama o seu coração diante do Senhor. Vamos ver Salmo 62, versículos 7 e 8. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Amém? Diz a palavra, confia nele, ó povo de Deus. Confia nele, ó Igreja de Cristo. Confia nele quando? Em todo o tempo. Não sem desfalecer em todo o tempo, confia nele, não importando a circunstância que o inimigo queira trazer à tua vida, confia nele. Amém? Confiar em Deus é abrir o coração diante dele. Davi fez isso, reconhecendo que no mundo tudo é passageiro e frágil. Vamos ver o versículo 9 e o versículo 10. Então no mundo tudo é passageiro e frágil, quem já se deu conta disso? Tudo passa, tudo é frágil, mas Deus é eterno e poderoso. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Amém? Então nós podemos ver que tudo passa, mas a palavra nos ensina que a própria palavra ela não passa. Ela não volta para trás vazia. Ela sempre faz aquilo para o qual ela é enviada. E é isso que eu creio de todo o meu coração. Quando nós colocamos a nossa vida alinhada com Jesus, quando nós dizemos, Jesus, tu és a minha rocha, Jesus, ainda que eu esteja cansada, eu vou descansar, não passivamente, mas eu vou descansar em ti, crendo que tu és poderoso para mudar toda esta situação na minha vida. Amém? Eu creio. A oração tem poder. Quando falamos com Deus, abrindo o nosso coração, o Senhor ouve-nos com amor e também com amor Ele nos responde. Vamos ver o Salmo 55 e o versículo 22.
Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado, lança todas essas coisas que te oprimem. Lança, entrega ao Senhor, porque Ele faz um convite. Vem a mim, dá-me o teu fardo. Amém? Então devemos derramar o nosso coração diante de Deus e Ele escuta o nosso clamor e com amor também nos responde. Antes de desistir, diga comigo, antes de desistir, devo orar. Amém? A oração tem poder. Fale com aquele que ouve e que o livra de todo o mal. Só Jesus ouve e nos livra de todo o mal. Só Ele, irmãos. Vemos o Salmo 91 e no versículo 1, 2 e 3, no Salmo 91, nós vemos que o Salmo 91 tem muitas vertentes. Ele é de proteção, ele é de ajuda, ele é de tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Os seus filhos, as suas filhas. E à sombra do Todo-Poderoso, à sombra daquele que pode todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas se Cristo não estiver connosco. E se nós colocarmos os nossos olhos diante das circunstâncias, diante do problema, nós não podemos todas as coisas, mas nele nós podemos todas as coisas. Amém? Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos livra. Amém? Ele nos livra da morte, Ele nos livra. Talvez o irmão possa dizer, mas Deus ainda não me livrou de nada. Se calhar um dia estaria atrasado para ir a algum lugar e chateou-se muito porque estava atrasado. Mas se calhar era Deus a livrá-lo de alguma coisa. Amém? Por isso não se chateie. Deixe-se guiar por Deus. Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Ele quer ouvi-lo e também quer responder-lhe. Vamos ver João 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Não fomos nós que, encontramos Jesus. Não, Ele nos escolheu primeiro. Antes mesmo de nós pensarmos em ter Jesus na nossa vida ou seguir Jesus, Ele já nos tinha escolhido a cada um de nós. Amém? Para estarmos aqui hoje. O amigo Espírito Santo compreende até mesmo o seu choro. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o irmão nunca teve assim uma experiência, venha à intercessão ao sábado às 19h30, que terá com toda a certeza experiências assim. O Espírito Santo intercede por nós, em nós, com gemidos inexprimíveis e é maravilhoso. Estão todos convidados a vir à intercessão sábado às 19h30. Amém? Então, o nosso amigo Espírito Santo, ele compreende até mesmo o nosso choro. Ele compreende, porque ele é nosso amigo e os amigos entendem. Amém? E ele é o Espírito Santo. Antes de desistir, derrama o seu coração diante do Pai. Ponto número 4 e último. Lembre-se do poder e da misericórdia de Deus. Vamos ver o Salmo 62 e o versículo 11 e 12. E diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Então a quem pertence o poder? A quem pertence a misericórdia? Ao nosso Deus. Amém? Nem tudo está sob o nosso controle e o ser humano tem esta capacidade estranha de querer controlar tudo. Já uma vez deu conta a querer controlar todas as situações no sentido de
querer resolver o problema, querer resolver a circunstância, a sua e da família e do vizinho e da escola e do trabalho. O ser humano tem esta capacidade estranha de querer estar no controle de tudo. Mas não fique, irmão. Deixe Deus controlar, que é melhor. Amém? Nem tudo está sob o nosso controle. Mas você pode confiar que tudo está nas mãos do Omnipotente. Tudo está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Amém? Davi era um homem poderoso e ele lutava com outros poderosos do seu tempo. Mas declarou que a Deus pertence o poder e a graça. Davi era um homem influente, era um homem poderoso, verdade? Mas ele declarou que a graça, o poder, a misericórdia pertencem somente a Deus. Será que o irmão pode declarar isso na sua vida? Que a graça e o poder pertencem a Deus? Amém? Ao dizer isso, Davi afirmou que o Senhor poderia mudar tudo, mas confiava na sua bondade. Então não adianta culpar as pessoas, porque isso não resolve nada. Não adianta nós queremos... A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas, ainda que as circunstâncias venham através de pessoas. Verdade? Algumas, nem todas. Mas ainda que venha através de pessoas, não culpe as pessoas. Aprenda a descansar nele. Amém? Nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus dura para sempre e renova-se todos os dias sobre as nossas vidas. Vamos ver Lamentações, capítulo 3 e versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém? Disso me recordarei. Da misericórdia de Deus que dura para sempre. Eu me recordo todos os dias, mesmo que eu não mereça. Amém? A justiça divina, ela não falha. Não precisamos querer fazer à nossa maneira porque não somos dignos. Então só podemos clamar pela sua graça, que é melhor do que a vida. Vamos ver Salmo 63 e versículo 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Amém? Quando nós reconhecemos isto na nossa vida, que a benignidade de Deus, a bondade de Deus, ela é melhor do que a própria vida, então os nossos lábios, quando se abrirem, é para louvá-lo. É para bendizê-lo, para engrandecer o seu nome. Verdade, irmãos? Então entregue tudo o que está pesado na sua vida. Entregue todo esse fardo nas mãos de Deus. Vamos ver Salmo 68 e versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Vamos também ver Salmo 37 e versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Por vezes queremos tomar controle de tudo. Por vezes a circunstância chega à nossa vida como... Permitam-me fazer uma ilustração. Por vezes a circunstância negativa chega à nossa vida como um cavalo e nós queremos pegar na rédea, é assim? Estou a falar bem? Queremos pegar na rédea e sermos nós a tomar o controle da causa. Mas permita-se permitir que Deus o faça. Amém? Permita-se a si mesmo permitir que Deus pegue na rédea da sua vida e faça Ele. Que não sejamos nós a controlar as circunstâncias da nossa vida. Amém? Nas mãos do Senhor tudo será cuidado. Amém? Diz a palavra, e já desapareceu dali, 37:5, Salmo 37:5. Diz que entrega o teu caminho ao Senhor. O primeiro requisito, devemos entregar o nosso caminho. Como é que é o nosso caminho? Entregamos só, se passarmos assim para as ruas têm duas faixas. Se nós entregarmos só uma faixa,
não entregamos o caminho, só entregamos um lado da estrada, não é? Então temos que entregar a faixa completa, a rua completa. Então entrega o teu caminho, entrega a tua vida por completo ao Senhor. Confia nele. Diga à pessoa que está ao seu lado, confia nele. E Ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, quando nós confiamos nele, Ele tudo, mas absolutamente tudo, fará. Amém? Antes de desistir, lembre-se do poder e da misericórdia de Deus. Nunca desanima. Diga à pessoa que está aí atrás de si, para não ser sempre a mesma, pode ela zangar-se consigo. Não zanga nada, estou a brincar. Mas assim, atrás de si, diga, nunca desanimas. Vamos ver 2 Coríntios 4, 16 e 17, enquanto o grupo pode ir subindo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. E o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então volta só ao 16, por favor. Por isso não desfalecemos, por isso não desanimemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ainda que esta carcaça, ela se corrompa, o interior, ele se renova a cada dia. Como, irmãos? Quando nós decidimos buscar a sua palavra, quando nós decidimos buscar a sua face, quando nós olhamos para nós, olhamos para dentro de nós e dizemos, eu estou mesmo cansada. Quando nós reconhecemos a nossa condição e dizemos, eu preciso descansar em Deus. Então, quando isso acontece, e fugiu, está aqui, o nosso interior, contudo, se renova dia em dia. E o 17, porquê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa leve e momentânea tribulação pelo qual o irmão está a passar, eu não sei por que está a passar, não sei o que acontece na sua vida, mas a palavra de Deus diz que é leve e é momentânea. Essa tribulação pela qual está a passar, ela é leve e é momentânea. E ela produz para si e para mim um peso eterno de glória muito excelente. Então nada, absolutamente nada se compara com aquilo que está por vir à sua vida, ainda que esteja a passar por tribulações. Diz a palavra que essa tribulação, essa enfermidade é leve e momentânea. Amém? Momentânea significa que vai passar. Não vai durar para sempre. Amém? Então, o silêncio pode ser o solo onde Deus planta renovo. O silêncio, vou repetir, o silêncio pode ser o solo, pode ser a terra onde Deus vai plantar o renovo. A esperança consiste em esperar com fé. Não pare agora. Diga à pessoa que está aí ao seu lado, não pares agora. Diga à outra agora, não pares agora. Diga-lhe ainda há muito que Deus quer fazer na tua história. É verdade, irmãos, ainda há muito que Deus quer fazer nas nossas histórias. Na nossa história, não nas histórias, mas na nossa história. Ainda há muito que Deus quer fazer. Hoje, decida silenciar o barulho da dúvida. Talvez durante esta mensagem toda possam ter passado na sua mente tantas coisas, no sentido de tribulações que estão a chegar à sua vida, que chegaram à sua vida, circunstâncias, enfermidade. Não sei, irmão, mas Deus conhece. Assim como Davi conhecia a dor, talvez o irmão também conheça essa dor. Mas lembre-se, terá que silenciar esse barulho que vai dentro de si. O barulho da incredulidade, o barulho da dúvida, o barulho de tudo aquilo que não lhe permite dizer, Senhor, eis-me aqui, faz como tu queres e não como eu quero. Amém? E como eu estava a dizer hoje, decida silenciar esse barulho que é contrário àquilo que nós acabamos de ouvir. Silencie o barulho da dúvida,
Silencie o barulho da incredulidade, silencie o barulho da angústia, da tristeza, de todas as coisas que possa estar a passar por si, na sua alma. E permita-se escutar a voz da esperança. Decida hoje escutar a voz da esperança. Há esperança para nós, irmãos. Deus não terminou ainda. Deus não terminou de fazer consigo. Aquele que começou a boa obra em si, Ele é fiel, é justo para terminá-la como Ele planeou. Como Ele planeou. Na hora certa, o Altíssimo, aquele que é omnipotente, aquele que é todo-poderoso, Ele vai bradar do céu e vai responder à sua vida. Vai responder a si com amor. E o melhor da sua história não está lá atrás. Pense nisto, irmão. O melhor da sua história não é o que passou, é o que está por vir. O melhor da sua história, eu vou repetir, o melhor da sua história não é o que passou, é o que está por vir. Silencie o barulho contrário àquilo que Deus fala na sua alma e creia que esta é a hora certa. Creia que a sua história não terminou. Creia que a sua história não está lá atrás. O melhor da sua história não está lá atrás, mas está por vir. Não desista. Confie e espere. Fique firme na rocha que é Jesus.